vivo. Graças a Deus, creio. Olá pessoal, tudo bom? Tudo perfeito? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira gravação aqui do nosso Pod Axé. Não é isso aí, Matheus? É, o nosso Pod Axé que vem trazendo aí entrevistas, novidades e muito conteúdo para o nosso pessoal que nos acompanha. E vamos lá, né, iniciar essa nova jornada, né, Pai Diego? Pretendemos trazer bastante pessoas aqui para ser entrevistada. Hoje inicia nossa maratona de 2022. Óbvio que a gente está em 2021, mas iniciamos agora com duas convidadas muito especial, muito queridas, Bombásticas. conhecidas, né? Eu tenho certeza que hoje eu vou trazer perguntas que você que está atrás dessa tela, desse celular, desse aparelho, você que vai nos assistir todas as nossas entrevistas, vai ficar curioso de saber um pouquinho da história de cada uma dessas Ialorixás. E através dessas entrevistas, todos vocês vão poder conhecer não só, né, o sacerdote, o pai de santo, o babalorixá e a lorixá, mas também conhecer um pouco da essência, né, conhecer um pouco da pessoa, do ser humano e poder ter uma proximidade, intimidade mais com aquele convidado, com aquela convidado, num papo super descontraído, leve, espontâneo e também sempre mandando aí, a gente vai com o decorrer do programa, com as outras entrevistas, a gente vai podendo cada vez mais fazer com que o nosso público e o público possa participar cada vez mais e estar interagindo com nós aí também. Só que para isso a gente sempre vai começar a pedir que o quê? Você vai se inscrever no canal do YouTube quando você assistir nessa entrevista. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com seu amigo, compartilha com seu vizinho, né? Tem o nosso Instagram também, que é o novo Pod Axé 2021. Você vai lá, clique em seguir nas notificações, fique por dentro de tudo aí nas nossas plataformas digitais. É isso mesmo, fica por dentro de tudo para não perder nada, porque você não pode perder nenhuma entrevista, nenhuma polêmica, nem uma conversa. Eu quero que vocês estejam por dentro de tudo e saibam de tudo. E você que está nos assistindo aí, você já se inscreveu? Já clicou aí, já? Então, vamos iniciar nossa entrevista? Vamos trazer ela? Vamos trazer elas, né? Elas, né, Pai Elas. Diego? Vamos trazer elas Então, aqui. nossas primeiras convidadas aqui da nossa maratona de entrevista, Mãe Silvana de Oxum e Mãe Mari de Iemanjá. Sejam bem-vindas as duas. Obrigada. Obrigada. É aí, inaugurando o nosso podcast, né? Espero que hoje a gente possa ter uma conversa e uma entrevista maravilhosa. E um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Obrigada. Obrigada, o prazer é todo nosso. Nós vamos trazer um pouquinho da história de cada uma, tá? Nós vamos fazer umas perguntinhas aí. Vocês vão falar, se vocês quiserem falar, vocês falam, se vocês não quiserem também, né? A nossa entrevista vai ser uma entrevista que não vai ter muito corte, não vai ser muita, não vai ter, a gente vai realizar nossas perguntas aqui, tá? Para ambas, e eu já vou começar com a Mãe Silvana. Aonde surgiu Mãe Silvana? Como iniciou? Bom, pois então. A Mãe Silvana iniciou em um lugar que foi muito humilde, um lugar que tinha bastante areião, a casa era muito humilde. Eu me iniciei dentro do Exu, né, que é a palavra certa, foi por onde eu comecei. Foi na Jardim Vila Nova. Foi na Rua do Calabra, na Rua Aracaju 2001. Foi onde eu iniciei, aonde surgiu a Silvana da Sete Saia. Foi aonde que eu comecei, meus primeiros passos. E quem me ajudou muito, quem me ensinou e me mostrou bastante a história do Exu hoje já não existe mais. Foi a Mãe Lúcia, que ela era do Xangô, mas não da nação, ela era do Xangô da Umbanda porque ela não tinha nação. Então ela só fazia Umbanda e o Exu. E a senhora sentiu alguma diferença do Exu de antigamente para o Exu de hoje? Como que era nesse começo, já que começou com o Exu, era diferente, era igual, era melhor? Era muito, mas muito diferente. Da linha de hoje é muito diferente. Porque quando começa o teu princípio ali, tipo, fundamental religião, tu quer religião, né? Então, o que eu sempre procurei?
aos meus 17 anos e meio, foi conhecer uma coisa de verdade. E eu comecei numa coisa de verdade, né? E com o tempo, claro, a gente começa depois a conhecer de outra forma. Mas com certeza, o Exu de antigamente, vamos botar, há 25 anos atrás, era muito diferente. Muito diferente. E diferente em que sentido seria? Diferente de tudo. Diferente, tipo, se o filho não tivesse, o filho fazia. Se o irmão não tem, o outro irmão ia e ajudava. E a mãe de santo, como diz, mãe de santo para mim é que tem santo, né? Sim. Não só de Caboclo e Exu. Como ela era essa chefe de Exu, se o irmão não tinha, ela fazia, sempre fazia uma reuniãozinha para os outros filhos aumentar um pouquinho aquelas... aumentar os bichos. E claro que nós perguntávamos o porquê. E que a gente gostaria de saber também. E ela nos dizia para nós, meus filhos, eu sou chefe de vocês, de Caboclo e de Exu. Mas tem um irmão de vocês que precisa muito fazer uma obrigação, que ele precisa do povo da rua dele. E eu preciso que vocês aumentem 2 galos em cada um, 2 galinhas no outro. Vamos aumentar um pouquinho mais uma cabrita, que dá para cortar para todos os Exu. Porque antigamente os Exu não era no acabala, né? Como se temos hoje. Os nossos Exus eram feitos no aguidalzinho, né? A magizinha e as ferramentazinhas. Ali tudo em aguidais. É a quimbanda, como a gente fala. Isso, a quimbanda. Então, era tudo feito assim. Então, aquilo ali, mais, para mim, era uma coisa muito gostosa de ter. Era uma coisa tão boa de estar ali, fazendo, aprendendo. Porque eu estava aprendendo, eu era uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu achava muito bonito. Ali, então, se vista que seria só Pombagira Sete Saia, iniciou nessa parte que seria a quimbanda ali, Da quimbanda. a senhora. E a senhora vê que nesse momento da sua vida, por momento de hoje, questão religiosa e irmandade, a união era mais? Nossa, nós é que nem eu expliquei, nós era tudo muito unido, né? Porque não tinha, começando pela bebida, né? Não existia a cerveja, né? A Pombagira, que era Pombagira, tomava champanhe. O Exu, que era o Exu, tomava cachaça. Quanto muito, poderia tomar uma taça de vinho, um copo de vinho, né? Porque, claro, o meu Exu, o Sete da Lira, ele foi feito nisso, né? Ele foi feito tomando o vinho, porque é o que ele sempre muito gostava do vinho. Ele passou a conhecer hoje, claro, como diz o ditado, e isso é real, é verdade. O Exu, ele vem vindo, ele vai aprendendo, ele vai também querendo saber o melhor, né? Querendo aprender um pouco do melhor. Mas a irmandade era muito grande, era muita união. E não tinha exploração, né? Porque, tipo, explorar o filho. O filho não tem 7 mil para sentar um Exu da quimbanda. Hoje, o ancabala, claro, se for em outros lugares, está muito mais caro, menos de 24 mil, tu não faz um ancabala, né? Claro que não é meu caso, né? Eu não faço isso, né? Mas tem muitos lugares que são assim, sim. E eram muitos amigos também. Nós éramos unidos, né? Nós éramos unidos com a Dona Lúcia, que eu nunca consegui chamá-la de mãe. Sempre chamei de Dona Lúcia. O esposo dela, que era o seu Cândido, que era muito querido também. Então, ele nos ajudava muito sobre o negócio da religião, porque ele era da nação, né? Ele era nação. Ele tinha nação, ele era da Docô. E ela não, ela nunca quis a nação. Até aí, a senhora já não tinha entrado para o santo? Não, a Sete Saia, eu tenho... Hoje, a Sete Saia vai fazer 27 anos, né? No dia 6 de junho de 2022, agora que vem. E de Oxum, eu estou com... Faz 24 anos de Oxum. Foi questão de... Em relação ao Exu, um depoimento que a senhora tenha para dar assim, em relação ao Exu, uma cura, um trabalho, algo que também te fortaleceu também a tua fé e tu viu que o Exu trouxe aquela resposta, porque a gente é muito do Exu, né? Então a gente queria trazer também essa coisa do Exu aquele que todo mundo demoniza muito o Exu, acha que o Exu é muito polvo, o Exu é muito né, liberto. Então, um depoimento do Exu, algo que o Exu fez na sua vida ou dos seus, que trouxe alguma mudança e trouxe alguma coisa boa, e que também fortaleceu a sua fé no Exu. Bom, o que fortaleceu muito a minha fé
foi uma parte, foi ali na Nesta Araújo. Eu conheci uma senhora que ela era de uma cigana do Oriente. Ela trabalhava era só ervas, né? Ela não trabalhava com aves pro cigano. A cigana dela era oriental. E eu tive, né, eu tenho que falar porque se eu não conseguir, eu tenho que falar tudo para chegar no limite. Felizmente eu tive uma sogra muito ruim, que é a mãe do pai do Bruno. Então, na época, quando ela descobriu que eu estava grávida do Bruno... Bruno é seu filho? O Bruno, meu filho. Ela foi em uma casa de uma mulher que, com um tempo depois, nós duas se encontramos para fazer um serviço para me perder meu filho. Aí, quando deu toda a função que ela fez, ela tentou que eu perdesse a criança, mas tudo que ela mais queria era que eu morresse junto com a criança, porque ela não aceitava de eu viver junto com o pai dele. Na época, eu tinha 16 anos. E, casualmente, um dia um amigo chegou e disse para mim, tu não está bem? Tu tem algum problema? Eu disse, olha, eu não sei. E eu sempre gostei da religião, porque meus pais, a minha mãe e meu pai eram de Umbanda, eles eram de Exu, também não eram da nação. Então, eu aprendia muitas coisas com eles também. E simplesmente, essa menina chegou e disse para mim, tu acredita em religião? Eu disse para ela, olha, eu não posso dizer que eu não acredito, porque os meus pais são de religião. Então, por que tu não procura uma religião para ti? Tu não está bem, tu está com um problema espiritual. E esta menina, ela era mais velha que eu 2 anos, tinha 18 anos, ela disse para mim assim, ó, quando aconteceu um negócio comigo e com meu esposo, eu fui numa casa de religião, e essa casa de religião me trouxe a vida de volta. Daí eu disse, tu tem algum para me indicar? Daí ela disse, tem. E ela me levou na Dona Maria, que se chama ela, da cigana. E ela chegou comigo lá, eu estava grávida, e ela me olhou para mim, eu creio, não quero me esquecer, mas acho que umas 7, beirando as 8 da noite, que eu consegui ir lá. E ela chegou e disse, me senta aqui, menina, e eu sentei. Quando eu sentei, ela me trouxe para mim lavar meus pés. Uma bacia com muitas ervas, que hoje eu não sei dizer qual que são, porque eram todas verdes. E então, eu sentia nos meus pés que tinha tipo de umas pedras, mas eu não sabia também o que era. E não consegui chegar um dia e perguntar para ela. Não consegui ainda. E ela disse para mim, tu tem que fazer, não é para mim, tu tem que fazer tal coisa pro bebê, porque tu pode vir a perder teu filho assim que ele nascer. Daí, no caso, quando chegou a cigana dela mandou que eu procurasse. Não que ela não fosse me ajudar, elas queriam me ajudar. Portanto, que quando o Bruno nasceu com 9 meses e 10 dias. E ela fez para o Bruno um serviço de Oriente. Portanto, que o Bruno hoje, ele era para ser de cigano. Porque ela sempre disse, ele está sempre protegido por nós, que era para o povo cigano, aquele que ela fazia. Ela fez um banho no Bruno, que o Bruno chorava muito, mas muito. O Bruno nasceu, parecia um peixe. Ele nasceu todo escamoso. E ela fez uma bacia e largou ele dentro e deixou só o rostinho dele de fora. Não deu 3 dias, ela estava corporada com a cigana. Não deu 3 dias. O Bruno começou a se alimentar, o Bruno começou a comer e começou a mamar, porque ele não mamava mais. Eu estava quase perdendo ele. E foi aonde que eu comecei a acreditar nisso. Comecei a acreditar muito. Não vou dizer que eu fui 100% de fé que eu tinha. Não tinha 100%. Mas aqueles 40% que ela passou para mim, com meu filho, curando meu filho, então isso para mim foi a maior fé do mundo. Foi a maior fé que eu pude. Hoje eu digo para ti, eu confio muito em curas de Exu. Exu não é monstros, não. Exu não é o diabo como muita gente pinta. Não. Exu, ele também é vida. Ele também é saúde. Ele também te dá caminhos bons. Porque se não fosse por essa cigana da Tia Maria, como ela era chamada, eu não teria o Bruno. Então, após disso, que eu passei a ter fé na religião, no Exu. Porque eu comecei no Exu e comecei no Caboclo, né, Preto Velhos. Então, eu passei a ter muita fé a partir deste momento.
bonita, linda a história. Sim. E nesse momento, daí a senhora começou a agarrar mais a questão também da sua espiritualidade. Seria a questão da sete saia, nesse momento aí não existia a Mãe Silvana. Não, nesse momento jamais não existiria. A Mãe Silvana não existia, a Mãe Silvana da Oxum. Era a Mãe Silvana da Sete Saia no Da Partenon. sete saia. Porque quando veio a Sete Saia, quando comecei a me incorporar as primeiras vezes com a Sete Saia, eu era muito menina, eu era muito jovem. Que existe aquela parte, né? Eu estou enxergando. Existe isso, sim. Sim. Porque eu, no meu começo, eu tive, sim. E para mim não existe janela e porta. Para mim, tu fica pregadamente naquilo ali. Tu tá incorporado ali, mas tu tem tuas visão, não as visões do Exu. É o médio consciente, inconsciente. Isso. É os níveis, né, ali da mediunidade. Portanto, que eu cheguei e disse uma vez para Dona Lúcia, Dona Lúcia, é tão estranho, porque tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu não vejo. E ela sempre me disse para mim, calma, minha filha, que isso aí é normal. Mas como a minha fé era tão grande naquilo ali, naquela pombagira, até então ela sempre trouxe a Sete Saia com uma pombagira rainha. Né? Então, a Sete Saia, por um ano, a Sete Saia foi confundida com uma rainha. Aí, quando antigamente, nessa época, eles... Não é da fala para Exu, porque não existe, né? Da fala para o Exu. Existe a liberação, né? Para o Exu falar. Então, quando ela deu essa liberação para a Sete Saia falar, ela disse para ela, eu não sou uma pombagira, rainha da estrada. Eu sou uma Sete Saia. Foi quando ela disse. Foi aonde surgiu a Silvana da Sete Saia. E ela, hoje, a Sete Saia para mim hoje, eu tenho ela como é que eu vou explicar para vocês? Não como um espírito, tu entende? Não como uma pombagira. Tu acha que ela é presente 24 horas quando estivesse no teu dia a dia? Para mim, ela é presente. Porque, tu sabe, assim, eu fico parada pensando, às vezes, como é que eu consigo? Como é que ela chega em mim e me deixa desta forma, né? Claro, graças a Deus que hoje não existe a visão, né? Mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passa. Creio que um dia também eu já tive filhos de santos meus. E hoje são ex-filhos de santos meus que eles são médios conscientes até hoje. Mas não quer dizer que tu não está com Exu. Não quer dizer que tu não está incorporado. Tu acha que muitas pessoas podem sair da religião pelo fato de um orientador, de um dirigente espiritual falar para aquele filho que ele não vai enxergar, que ele não vai ver, e se ele enxergar e se ele ver, ele está se fingindo? Muita gente pode abandonar a religião. Já viu algum caso assim? Já vi vários. Já vi vários casos assim. A má orientação, né? Isso, a má orientação. A má orientação. A má orientação que ela corre muito risco hoje dentro da nossa religião, né? Então, o que acontece? Aconteceu vários, eu já conheci mais de 30, 40 pessoas que aconteceu isso. De chegar e dizer assim, não, porque o pai de santo falou que não ia mais enxergar. Ele levantou uma cabeça ali e eu enxerguei, eu comi podridão, entendeu? Porque tinha muito... Antigamente, depois das funções dos acabalos e tudo, veio correr para nós as danças das cabeças que eram feitas também do lado de Exu. Isso. Então, tinha que dançar, né? Sim. O Exu cantava o ponto Exu, o Exu saía com a cabeça na boca. Então, tinha que sair. Né? Então, aconteceu muitas vezes isso. Uma casa que eu passei, que eu não vou citar o nome dele, porque eu não quero dar mérito para essa pessoa, aconteceu muito disso. De chegar e dizer assim, fulano, eu não vou ficar. Mas que eu já faz uns 2 anos que eu estou aqui, tu falou que eu não ia enxergar, eu enxergo cada vez mais. Então, felizmente, o filho sai, sim. Eles não ficam, eles se decepcionam. Aí onde passa a parte deles não acreditarem naquilo ali. Então, fica bem difícil. Por isso que senta com o filho e conversa com a pessoa. Nem digo filho, mas quem quer entrar na tua casa é muito bom chegar e se encostar e ficar encostado. Para depois ele realmente ver aquilo que quer. Desenvolver para ver se realmente vai encostar a pombagira, vai encostar o capeta, seja quem foi, mas vai encostar alguma coisa. Mas não prometer para ele que ele vai enxergar, porque isso é um risco grande. É uma coisa mal falada. Então tem que sempre orientar. Prometer 100% que tu vai apagar, que tu não vai ver mais nada. Isso é um risco muito grande mesmo. Muito grande mesmo, porque pode acontecer da criatura enxergar. E tu acha que por esse fato, que agora eu vou entrar num assunto, né, de filho, Exu, que os feitores de Exu não deixavam seus filhos ir visitar as outras casas, tinha que pedir permissão para o seu feitor
pelo fato do filho daquele tempo ali, ele enxergar, ele tá em desenvolvimento e passar por algum tipo de maldade em outra casa, em alguma festa? Sim, eu fui desse tempo, né? Eu fui desse tempo que eu não era permitida em outras casas sem a chefe de Exu. Eu não era permitida em outras batuques, né? Da mãe de santo. Eu não era permitida. Então, se eu fosse, muitas vezes eu poderia ser buscada por elas. Uma vez eu fiz, né? Eu fiz uma dessa, né? Porque eu era jovem, eu queria saber como é que era o outro mundo de lá. Porque até então eu conhecia o mundo da minha mãe ali. Fica aquela curiosidade. Aquela curiosidade que bate o gato, né? Então, o que acontece? Eu fui. Quando eu olho para a porta, eu me virei de volta, tentei fugir, mas não consegui. Quando eu olhei assim, a pombadinha tá com as duas mãos na cintura me olhando. Eu te avisei que eu ia te pegar um dia. Mas como é um dia, como é pouquinho, é a primeira vez que eu fujo. Nunca fugi. Que daí foi quando eu saí, eu disse que não ia na terreira naquela dia, porque ela tocava as segundas, as terças e os sábados. É bem puxado para mim. Eu tinha 2 filhinhos pequenininhos, né? Não tinha como. Eu tinha a Bruna, recém-nascida, bebezinha. Então eu queria, mas eu queria ver outros. Eu queria conhecer os outros Exu. Eu tinha curiosidade de conhecer. Eu queria saber onde eu estava me metendo. Porque até então eu estava numa casa só. Mas eu fui muito proibida de ir em vários lugares. Eu era convidada, porque tinha muita gente. Eu era meio espoleta. Então as pessoas gostavam do meu jeito. Então, onde tinha Exu, eu dizia, vai lá, tá o horário que tem Exu na fulana, tem na ciclana. E a primeira coisa que me veio na cabeça, a mãe de santo, né? Daí, a mãe de santo não, a chefe de Exu, né? Viu na minha cabeça. Eu disse, mas como é que eu vou fazer pra fugir dessa criatura? E pior que ela tinha bojeiro de verdade. De verdade, porque eu fugi. Quando eu olho pra porta, lá tá ela com as mãos na cintura, querida, com uma garrafa de cachaça aqui na mão. Eu tava de brincadeira comigo. Minha primeira vez. E eu tomei. Já se deu mal. Me dei mal. E existia isso aí, sim. E por que existia isso? Elas estavam certas. Sabe por que elas estavam certas? Porque, às vezes, tem filhos de santo que não estão preparados para sair sozinho numa casa, até hoje de batuque, ou de Exu, de Umbanda. Eles não estão preparados. Para ver esse outro mundo, né? E para ver esse outro mundo. Eles não estão preparados. Mas tu acha que está um pouco hoje muita bagunça? A questão, assim, hoje em dia, hoje em dia o filho de santo, ele pode entrar para dentro da sua casa, se é seu filho, ele não pede permissão para ir em outro lugar. Não, ele simplesmente vai. Simplesmente vai. Simplesmente vão. Né? Hoje tem filho de santo que chega ali e te beija a tua mão, te dá um beijo no teu rosto, mas ele já tem, 6 horas da tarde, já tem um buzo marcado com outra mãe de santo lá. Tu entendeu? Então, isso que acontece. Então, se tu jogar pro teu filho hoje, amanhã ele vai procurar outra casa de religião para saber se realmente o que tu falou para ele é verdade. Hoje está existindo muita desconfiança. Tá lamentável a coisa. Tá lamentável de verdade. Né? Então, acontece isso. Eu nunca fiz. Eu te digo assim, de coração, eu juro pela minha mãe que está naquela partilheira. Eu nunca saí da casa do meu pai ou da minha mãe para bater búzios em outras casas. Nunca. Cartas. Ou pedir, chegar num Exu de outras casas, me dá uma consulta. Nunca. Eu nunca fiz isso. Porque eu sempre... tudo que eu nunca fiz para os meus chefes e para minha mãe de santo, fizeram para mim. Mas eu não me arrependo. Porque eu acho que quem sai da tua casa não sabe o temporal que pegar na rua. Sim. E continuando a nossa entrevista e conversando com a mãe Silvana, você que está nos assistindo aí, tá? Não vai aqui, ó, se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram, escreve @podaxé, @podaxé, clica lá em seguir, bote notificações e você vai receber todas as nossas atualizações diariamente e todos os nossos convidados que iremos trazer aqui nas entrevistas. E também tudo vai estar disponível no canal do YouTube, entregue a vocês para você estar assistindo aí. E vamos lá, gente. A gente #podaxé. #podaxé. Vamos lá, vamos fazer o Podaxé vir cada vez mais, trazer mais convidados, mais novidades e conteúdo para vocês. E agora também quero fazer umas perguntas aí para mãe Mari de Iemanjá. Onde surgiu? Aonde mora mãe Mari? Onde eu moro? Eu moro no Campo da Tuca hoje. Há quantos anos? 7 anos.
7 anos. E a senhora iniciou por onde, mãe? Pela Quimbanda, pela Nação, pelo Exu? Eu comecei a minha religião frequentando, eu era simpatizante. Simpatizante. E como eu sempre cozinhei, gosto da cozinha, gosto de Ponto, fazer... ela... Gente do céu, ela A faz cozinha dela é maravilhosa, É gente. maravilhosa. Pelo Me amor de contratem. Deus. Contratem ela. Contratem a torta fria dela, gente. É demais, é demais, Qualquer é demais. 20 mil, viu? Vocês estão vendo? Vocês viram meu tamanho, gente? Isso aqui tem muito de mãe Mari aqui também. Então, eu era simpatizante. E meu ex-marido, quando eu era casada, o irmão dele era de religião e eu fui para cozinhar. Fui para fazer e gostei. E ali começou a mãe Mari. Na verdade, ali começou a Mari. Depois eu fui me tornar a mãe Mari, né? Foi uma casa que eu entrei na represa, na Vila São José, de onde eu procurava a religião, mas não foi o lugar que eu encontrei. Eu só tive um pai de santo. E eu permaneci por 20 anos, 20 a 22 anos dentro da casa dele. Eu procurei muita religião, mas eu não encontrei. E a cigana, onde entra nisso? A cigana nasceu lá também. Nasceu lá. Quantos anos a cigana? A cigana tem 22 anos, ela fez esse ano. 22 anos de cigana eu tenho. A cigana nasceu dentro de um quarto onde eu dava mamar para minha filha. Ela tinha dias, então ela rouba a idade da Lu, né? E eu dava de mamar para ela e eles cantavam para o povo cigano lá. Que eles estava tendo uma festa, era mês de agosto, estava tendo uma festa e foi aonde a cigana nasceu. A cigana nasceu ali e dali a senhora começou a trabalhar com ela daí. A cigana nasceu nessa noite. Eu não me recordo a data, mas eu me recordo o mês. Era agosto, estava havendo uma festa na casa de religião e eu estava dando de mamar para a Lu. E nessa noite, dentro do quarto, foi onde a cigana nasceu. Eles estavam cantando para o povo cigano e a cigana nasceu. E desde aí eu comecei a trabalhar com a cigana. E a cigana é tudo, né? A cigana é meu cruzeiro, a cigana é minha pipoca, é minha vida. Ela me deu muitos caminhos, me mostrou muitas verdades, suportou muitas coisas e é um espírito de luz na minha vida. E hoje, aonde entra depois? Então a cigana te deu o rumo de a senhora ir para a religião e aonde entra a mãe? Quando Aí, a senhora... depois que eu... Foi uma coisa que a senhora quis ou foi uma coisa que a senhora não queria ser e Aconteceu. aconteceu? Aconteceu. Eu não entrei para a casa de religião diretamente Achando como que ia ser filha. mãe. Não. Na verdade, eu nunca imaginei que eu seria uma mãe. Eu sempre imaginei que eu ia ser uma filha. Mas muitas decepções aconteceram e rumos diferentes aconteceram, né? Coisas da vida. Coisas da vida. E hoje a cigana faz parte de que axé? Hoje a cigana faz parte do axé da Sete Saia, Mozefim. Mozefim. E questão do agora vamos botar um fogo aqui nisso aqui. Ah, né? eu acho que precisa. Tá. Mas eu fiquei sabendo aí que existe uma casa da Oxum que é um lado e a casa da Iemanjá que é o outro. Tem essa divisa? Ou os santos ficam tudo junto? Ou os Exu ficam junto? E também o porquê dessa divisão. E se Isso. essa divisão, como que ela E é? as pessoas ficam muito curiosas para saber Pra isso, saber. né? Por que essa divisão? Quer responder? Pode falar. Bom, Quer um cafezinho, uma água? uma aguinha. Deixa eu lá pegar. Vai, pode falar pra mim. Pode continuar falando. Então, o que acontece? Como eu vim e sou, né, do Oió com Jejo, mas isso é questões, né, que hoje os pais de santo... Tem pai de santo que cria muita coisa. Tem pai de santo também que cria muita mentira, que não existe, né? Ah, porque o fulano lá é de... Aproxima um pouquinho só. Porque o fulano lá é Jejo com Xexá, porque não pode ter o santo junto, que o outro é Oió com Jejo, né? Ah, porque o outro lá é Cabinda, porque não pode ter o santo com o outro lá, porque o outro lá é de De nações diferentes, né? de nações diferentes, e também pode ser de Oió, o Jejo com Xexá, pode ser Candomblé, pode ser o que for, né? Então, isso aí não existe, né? Mas isso foi plantado nela. Plantaram nela isso.
que não podia. Portanto, que na época, minha casa, ela era em Esteio, né? Aí, vim me separar e tudo, para cortar o assunto, eu vim embora para Porto Alegre, quando eu fiquei com a Mari. Então, o que acontece? Como eu sou eu com Jejo, a minha casa é separada da Mari, né? E ela é Jejo com Xexá. Então, para mim não agredir e não discutir até mesmo com o pai de santo dela, eu achei melhor mesmo comprar minha casa, a casa de Mãe Oxum, que é na Encantadora, né? Que é pertinho dali também. Então, mas é como eu digo, às vezes as pessoas ficam 30 anos numa casa e não aprendem a fazer um abadom igual, né? Então, o que acontece? Não sou dizer que é o caso da Mari, não, porque a Mari é muito inteligente. Ela é uma pessoa muito boa dentro da nação. Ela é uma pessoa que ela fala que cozinha, mas ela gosta de cozinhar assim. E a comida dela é maravilhosa. Meu tamanho também, estou assim desse jeito por causa dela, né? Mas, enfim, eu sou eu com Jejo, né? E a Mari ainda se encontra ainda no Jejo com Xexá. Mas não que o nosso santo não poderia ficar junto. Né? Não por isso. São de nações diferentes, então? Sim, porque na época o pai de santo dela não deixou eu levar o meu santo para casa dela, porque ela era Jejo com Xexá. Uma ganga tem aí. Isso, ganga, foi ganga. Né? Coisa de puta. Não, de verdade. Né? Então, mas é verdade, né? Tipo assim, realmente, se tu quer falar as coisas, tu tem que falar aquilo ali, Sim, porque sim. tem coisa, gente. Não dá pra inventar. Não dá pra inventar, tem coisa que não existe. Olha só, o sangue não é todo vermelho? Todo vermelho. Todos vermelhinhos. Se alguém me dizer que tem uma galinha, uma cabrita que bota sangue amarelo, eu vou comprar urgentemente para Oxum. Porque para mim os sangues são todos vermelhos, né? Os coros dos bichos também são os mesmos. Sim. Só que daí, mas eles botam empecilho nas coisas que parece que realmente até para separar as pessoas. Sim. Tu entende? Mas claro, né, que eu sou canudo tão forte que não conseguiu. Eu sou tenebrosa, não adianta, né? Eu sou que nem... Quantos anos vocês estão juntas? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Quem suporta quem? Nos suportamos. Não, ela me suporta, porque eu sou terrível mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que sou muito sincera. É que eu digo assim, se tu for fazer teu livro aberto, faz teu livro aberto. Eu não posso estar aqui hoje fazendo a bonita se amanhã na rua eles vão ver, não, um pouquinho, essa Silvana não era aquela que estava sentada lá. Eu sou aquela Silvana assim... Transparente, que não aceito nada de ninguém. E se me der um tapa na cara, eu dou um tiro. Pra mim é assim, entendeu? Não, eu não quero estar dizendo assim, porque eu sou a mãe Silvana da Oxum, porque eu sou boazinha. Não, eu sou o capeta em pessoa. Não adianta. Então essa fama da mãe demônio Silvana, terrível. essa fama da mãe Silvana, que ela é terrível, é tudo isso mesmo? É um pouquinho. Deixa pros né? bastidores. Que nem tipo assim, não tem necessidade hoje de tu ouvir desaforo dos outros. Sim. Mentiras. Porque hoje a mentira tá tão grande, gente, mas tão grande, que eles mentem olhando pra tua cara, mas eu faço aquela cuja, né? Eu finjo que eu tô acreditando. Tu entendeu? Pra pessoa falar mais, né? Então tu tem que fingir. Capaz, é verdade. Mas, mentira? Mas realmente, a mentira hoje já tá tomando conta da verdade. É que nem o fundamento, né? Hoje, o dinheiro tá o quê? Tomando conta do fundamento. E onde entra agora a mãe Silvana de Oxum? Após toda essa história da Sete Saia, aonde se entrega ao orixá, Onde tudo isso começou esse amor? É bem triste. É um triste que virou amor. Sabe aquele ditado? Que se tu não vai para um amor, tá pela dor? Sim. Eu tinha pavor de nação, gente. Eu tinha pavor. Eu não gostava da nação. Porque eu comecei numa casa também que eu achava aquilo assustador. Após os banhos de sangue, aquelas coisas me assustavam. E no Exu não precisava isso, era só na imagem de Deus. Me sujava de sangue porque tinha que cortar pro Exu, né? Aí a saía ficava sujinha ali, o pé. Mas aquela parte de botar sangue por cima não ia rolar para mim. Eu dizia, isso não é para mim, mas credo, matando os bichinhos em cima da gente. Eu pensava assim, eu era assim, o meu pensamento, eu era muito... O Bruno tinha 1 ano.
O Bruno tinha 1 aninho quando surgiu a Sete Saia. Né? O Bruno tinha 2 anos e meio quando surgiu a mãe Silvana da Oxum. Então, tipo assim, foi bem difícil para mim. Mas uma coisa muito forte aconteceu comigo. Teve uma época que eu perdi tudo. Eu perdi casa, eu perdi minha família, eu tive que separar meus 2 filhos, porque até então, depois que eu me separei do Cujo, que eu não digo pai dele, porque pai ele nunca foi, quem criou ele sozinha foi eu. Tive uma barra muito grande para criar os 2 sozinha. Então eu tive que separar meus 2 filhos. Eu tive que deixar ele a minha filha Bruna na casa de uma ex minha, que foi a mulher que me ajudou no parto, me ajudou na minha gravidez inteira. Até então eu fui embora grávida e não sabia. Eu estava feliz que tinha fugido só com um. Mas quando eu fui ver, depois de 4 meses, eu estava com outro pacotinho e não sabia. Mas depois de tudo isso, aconteceu muitas coisas comigo, muitas coisas ruins. E daí uma vez a Etsai chegou e deixou um recado para mim. Ela bem assim, ó, se ela me prometeu uma coisa, porque eu vou ter que abrir mão disso. Ela disse. Eu dou tudo para ela, de novo, simplesmente com essa faca aqui. Mas daí a Etsai sempre deixou uma coisa muito dita. Eu vou também até onde eu posso ir. Então a Etsai foi até onde ela pôde. Ela me segurou até onde ela pôde. Mas chegou num momento que aquele outro lado não era para ela. Que ela mandou resolver de outra forma. Eu bati pé muitas vezes que não queria fazer. E era assustador para mim. Eu tinha medo daquilo ali. Eu morria de medo da nação. Porque quando eu via as pessoas banhadas no sangue, eu já imaginava que as pessoas enfiavam até faca na cabeça das pessoas. Eu imaginava isso, mas era coisa de adolescente. Só que eu perdi tudo. Quase perdi meus filhos também. Porque eu tive que me separar dos 2. Dormi na rua. Às vezes não tive o que comer. Sozinha na rua. Deixei o Bruno com a minha mãe por uns tempos. E deixei a Bruna na casa da minha ex-mulher. Ela cuidou muito bem dela para mim. E eu não tinha como dizer assim, eu venho aqui trazer um rancho para eles. Eu não tinha de onde tirar, não tinha nada. Eu não tinha nem casa. Para morar, como bem que eu ia conseguir um gás, eu consegui um leite para eles. Não tinha como, não tinha de onde tirar. Me prostituir? Não ia. Jamais. Mas eu tive uma oportunidade. E eu tive que fazer. Mas foi por eles. Isso eu sempre deixei bem claro para os 2. Foi quando eu encontrei a mãe Rosdogo do Morro da Cruz, da Ernesto Araújo. Um dia, encontrei na rua, ela me olhou e disse, tu tá indo aonde, menina? Você tá indo no posto. Eu pesava 32 quilos. Eu era virada só em cabelo. Meu cabelo vinha bem abaixo, lá embaixo do meu joelho, atrás. Eu virada em cabelo. Muito magra, muito doente. Estava com o meu corpo tampado de furúngos. Eu tive, acho que o médico contou, acho que uns 34, 35 furúngos por todo o meu corpo. Foi quando ela disse, eu vou contigo ali no posto. E eu fui no posto. Foi quando tomei uma injeção e caí desmaiada. E ela estava ali. Daí ela disse para mim, tu vai melhorar agora, vai descansar e amanhã eu vou vir te buscar. Vou fazer um serviço para ti. Foi quando ela me levou na casa dela. Ela fez um serviço para mim. Não sabia o que estava acontecendo com ele. Fez uns pacotes. Que hoje eu sei, né, que é pacote, sei que é um banho de amacia. Eu não sabia que era isso. E depois ela me explicou tudo o que era. O meu início da minha mãe, da Oxum, foi no Oió puro. Eu era neta do vô Humberto. A mãe Rose era filha dele. E ele foi meu primeiro avô de santo. E o pai Júlio, que eram bons homens. Eu me apaixonei por eles da primeira vez que eu vi eles. Eles eram muito bons. Até mesmo como pessoa, como pai de santo, era uma pessoa maravilhosa. E foi onde que ela chegou e disse para mim. Ela jogou e disse, tu precisa deitar. Eu disse, tá, me arruma um colchão que eu já deito aqui. Não, eu não sabia, eu era uma criança. Como assim deitar? O que a senhora está falando? Ela disse, não, tu precisa fazer isso e isso. Ela começou a me explicar. E para mim, ingerir aquilo tudo foi muito difícil. Mas quando ela fez serviço para mim, que eu melhorei, deu, acho que bem certinho a conta do pai dela.
7 dias. E 21 dias. Eu já estava bem. Foi quando ela disse para mim, ela me deu uma lista. Da onde eu vou tirar essa lista? Não tenho dinheiro nem para comer, vou estar comprando lista. Aí foi quando eu conheci a outra filha dela, que foi minha madrinha, que ela era do Oxalá. E ela disse, não, eu vou comprar todas as tuas obrigações, as primeiras tu vai fazer. E eu fiz. Foi meu primeiro chão. E depois veio os sentamentos de santo. E foi onde eu comecei a conhecer a nação. Eu conheci a nação com a mãe Rosa do Ogum, do Onira, que também, para mim, foi uma ótima pessoa. Foi muito boa, mas teve um problema que aconteceu, né? Que eu acho que nenhum filho ia gostar do que aconteceu. E eu simplesmente saí, eu não queria mais. Não queria mais nação, porque eu me decepcionei lá. Pelo o que eu vi, né? E aí eu fiquei um bom tempo afastada da nação. E daí em diante, a senhora deu uma afastada da nação. E onde retornou? E que deu, voltou. E dali foi para onde? Depois disso, dessa parte, eu conheci uma pessoa que eu vivi com ela, né? Que também não vou dizer o nome dela porque eu não quero dar mérito para ela. E eu conheci essa pessoa e eu comecei a ir na casa do Pai Chico. Comecei a ir como amiga, assim, né? Eu gostava de ver as obrigações, eu gostava de ver aqueles serões. Aquilo ali me encheu meus olhos. Não porque era diferente da Rose, não. Porque a Rose fazia um oió, o oió dela era puro, era aquele oió bem, né? Bem lento, né? E lá eu encontrei no oió com Jejo. E eu fiquei 3 anos encostada lá. 3 anos. Ficando depenando galinha, limpando, ajudando, fazendo o que eu sempre gostei de fazer. E foi um dia que eu pensei, aí perguntaram, tu é filha de santo de quem, menina? De ninguém. Já fui filha. Hoje não estou mais lá. Ah, tá. Mas tu tem santo? Tem, tive. Mas tá tudo no Guaíba já antes de eu morrer, porque ela despachou tudo no Guaíba. Ela botou tudo fora, meus santos. E aí eu vi que a mãe, ela ficou chateada com aquilo, né? Aí conversa vai, conversa vem. Ela sempre disse para mim, quem sabe tu faz isso, faz a tua mãe. Eu disse, não sei se eu quero, porque eu tô decepcionada, tô muito triste com isso. Aí foi quando eu tive um amor de primeira vista, que foi da mãe Jane, né? Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou tentar mais uma vez. E eu me dei a oportunidade de ressentar o Oxum de novo. Foi quando eu fiquei 3 anos encostada, fiz meus santos com a minha mãe, com a mãe Jane, e ali eu permaneci. Até então eu fiquei muito tempo ali. Não queria sair, mas fiquei muito tempo. E foi onde surgiu a mãe Silvana da Oxum. Mais ali do que lá, né? Porque a mãe Rose, ela era muito querida, mas ela não tinha aquelas coisas... Acho então que a senhora está dizendo que quem te tornou mãe Silvana da Oxum foi mãe Jane de Oxum. foi mãe Jane de Oxum. Foi através dela. Através dela. Porque eu não, até então O não que te queria faz mais. falta daquele tempo ali, hoje? Se hoje tu pudesse voltar atrás. Da mãe. Dela faz mais... Muita. Dela, sim. Muita. E se hoje ela estivesse na sua frente? O que a senhora falaria? Que a senhora não falou? Tu sabe que foi muito poucas coisas que eu não falei com ela, sabe? Mas se hoje ela estaria na minha frente, eu iria agradecer ela 1000 vezes. Por ela ter me dado aquela oportunidade, de eu ter conhecido ela, ter dado aquela oportunidade daquelas mãos de seda. Eu dizia que ela tinha mão de seda, né? Uhum. Que depois que ela botou a mão na minha cabeça, que ela lavou minha cabeça, que ela me botou no chão, eu dei um up na minha vida. Eu dei um pulo. E ela foi uma mãe que ela me reeducou, né? Eu era capetada, eu era terrível. Não, eles podem dizer isso para vocês. É verdade, eu era terrível mesmo. E a mãe Jane, ela me reeducou. Ela me educou, ela me ensinou como lidar com o filho, né?
como é que a gente deve falar com o filho, porque eu era muito, como é que eu vou explicar para vocês? Ai, comigo era papo, entendeu? Não tinha... 880. 880. Daí eu deu, se não deu, não deu. Era assim com meus filhos. Então, ela me ensinou muito. O que eu diria para ela hoje, muito obrigado por tudo que ela sempre fez por mim, pela aquela rica mãe que ela fez para mim, que é desde o Acotá, né? Ela que trouxe o Acotá para mim. Então, todos os dias da minha vida, eu só agradeço muito a ela. Ela, para mim, hoje, sempre será. Querendo alguém ou não, né? Queira quem quiser. Então, hoje a senhora toca a sua vida religiosa sozinha? Sim, porque eu fiz uma promessa para ela, né? Que se um dia ela viesse a faltar, na Mãe Oxum e no meu Eledá, no meu Ori, ninguém ia tocar. Que ela, naquele momento, para mim, ela seria a minha primeira e minha última. Eu não consegui pensar na outra casa que eu passei, depois de tudo. Tudo que eu vi, o diferente, tudo que eu vi, uma coisa bonita que ela fez para mim. Então, meus santos são lindos demais. São muito lindos que ela fez para mim. Vamos botar um fogo na linha agora aí. Diego, e para você que está assistindo aí, continue assistindo aí, se inscreve no canal do YouTube. Clica lá, vai lá no Instagram, @podaxé. Vai lá em seguir. Deixa aquele coraçãozinho. Vai nos stories ali. Vamos começar a colocar bastante coisa nos stories. Nossos convidados. Compartilha, manda pro seu amigo essas entrevistas. E também deixa o seu depoimento. Se você estiver assistindo esse Exatamente. vídeo, deixa o seu depoimento, deixa suas declarações. Se aí. você está se vendo nessa história, também, né? você pode deixar embaixo. Vamos lá, deixa o seu E depoimento. se você participe. acha também que a gente tem que trazer alguém, você pode colocar um nome aí embaixo. Indica o pessoal para ser Indica o entrevistado convidado aqui. para ser entrevistado. Feito. Agora eu vou fazer uma pergunta aí. Isso aqui não é gravado, gente, tá? O que te lembra isso? É o bracelete. Esse bracelete, tá? Foi numa festa de Exu que eu achei, caído no chão, em frente a um tambor. E nessa festa teve fatos que ocorreram nessa noite, né? E teve uma repercussão muito grande. A festa foi num sábado, acho que para domingo, né? Acho que sim. Aonde a entidade de vocês, que seria a cigana, a Sete Sai, a família, agora eu vou te devolver, né? Obrigada, Diego. E estava aí nessa festa, que, se eu não me engano, é o Pai Neco, né? Na festa do Belo, e eu vou trazer o Pai Neco aqui. Nós temos que trazer o Pai Neco aqui. O convite tá feito. Tá pai. feito aí, Pai Neco. Vem aí pra gente conversar. E nessa festa, aonde a Sete Sai, a cigana, deu um estresse muito grande das entidades de vocês, onde acabou acontecendo uma briga ali, né? E quem conhece vocês sabe que isso não é da índole de vocês e muito menos das entidades de vocês, né? Isso já aconteceu alguma vez? Foi a primeira vez? E como é que vocês se sentiram? Na verdade, isso nunca aconteceu. Me senti muito envergonhada, tanto eu quanto a Silvana. Porque isso nunca aconteceu com nós. 22 anos de cigana, quem conhece a cigana sabe o que eu estou falando. A cigana, ela tem uma educação que eu não tenho. Na verdade, eu queria ter pelo menos um pouquinho do que ela tem, né? Se fosse eu, esperariam de mim, mas dela jamais. Mas como mexeram com os dela, mexeram com elas. E foi uma coisa muito chata que aconteceu e não partiu dos nossos e nem de nós. Partiu de pessoas, de convidados que estavam na festa, que eu acho que, na verdade, o Exu se perdeu na bebida, porque, para mim, para um Exu puxar uma adaga, ou puxar um copo, levantar a mão e agredir uma outra entidade, ele se perdeu. E, na verdade, o Mirim, ele puxou o copo porque ele tomou. Então, na verdade, ele não ia tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude dessa, se ele não tivesse tomado o primeiro tapa. Mas, como muito acontece,
que os Exus acabam se perdendo na Tu bebida. sabe que isso é muita polêmica em Porto Alegre. E eu vou puxar esse assunto aqui, pessoal, porque se eu te falar, tá? Que o Bruno, no outro dia, ele ficou todo marcado porque ele tomou um pau. Isso é verdade? Não, mentira. Mentira, o Bruno só teve 2 Porque eu estava lá, eu não vi nada disso, O Bruno né? só teve 2 hematomas no braço porque ele foi pego pelos seguranças e os seguranças não eram pequenos. Eles eram bem grandes, de postura bem alta e fortes, né? Sim. Então, tu imagina um homem pegando pelo teu braço e apertando o teu braço, tentando te levar para a rua, o teu corpo. O que vai acontecer? Tu é branco, tu vai ficar com hematoma. Óbvio. Foi isso que aconteceu. Gente do céu, pensa numas entidades assim, braba, né? Olha, mas eu acredito que nessa noite aconteceu, se não pela questão da entidade ser brava, mas qual é o meu ponto que eu queria puxar isso, né? Tanto pela questão de treta, até para te poder ter uma audiência a mais, né, pessoal? Mas também aí pela questão que eu acredito muito que o Exu nos defende, não só no espiritual, mas quanto ele está no corpo do seu médium, né? Eu já vi histórias e casos e eu queria ver isso que eu queria entrar nesse assunto com vocês, né? Já ouviram alguma história, algum caso de uma entidade do Exu defender o seu médium? Alguém está passando na rua e o Exu defendendo aquela bala perdida de algo que era para acontecer e não aconteceu, porque nessa festa aí poderia ter acontecido uma coisa pior que acabou não acontecendo, graças aí. Olha, eu creio que com o Exu defender alguém de uma perdida é meio difícil, né? E outra, que eu vou deixar bem claro. O meu filho, Bruno, ele não tomou pau de ninguém e também ele não estava nada machucado. Foi só um aperto que ele teve aqui no braço. Porque se meu filho tivesse machucado, se eu me incorporasse e visse meu filho machucado, realmente a coisa não ia prestar de verdade. Porque eu sou uma tigre, sou uma leoa para os meus filhos, né? Sou de Oxum. Eu digo, né? Graças a Deus que ninguém saiu machucado realmente. Porque se tivesse alguém sendo machucado, se eu mesmo corporasse, se meu filho machucado ou dos meus machucado, realmente, daí eu dizia assim, segura teu BO, né? Porque eu acho assim, quem se mete com alguém que não conhece, é que nem eu sempre digo assim, o Exu tem que ter luz. O Exu tem que saber se ele pode se envolver com aquele cara ou pode se envolver com aquela mulher ou não, porque não sabe quem é. Né? Então, hoje em dia, eu peço isso, até mesmo aqui, que os Exu tenham um pouquinho mais de luz, bote mais vela nas casinhas, né? Para ter bastante clareza, porque tá difícil, gente, hoje. Tu não sabe o que tu te mete hoje. Sim, tá muito Tá? perigoso. Muito perigoso. Agora eu vou entrar num assunto. E se nessa fatalidade, nessa briga que aconteceu aí, ambos tivessem levado crianças? Porque que eu saiba, antes a religião, tá, uns 10 anos atrás, tá? Não tão antigo, mas 10 anos atrás, as mães levavam muito seus filhos na Umbanda. Até né? por não ter com quem deixar Não tinha também. com quem deixar os seus filhos, levavam muito, né? Hoje em dia isso não... Eu levava os meus. E hoje em dia, eu verifico que hoje em dia isso aí tá acabando, né? Não tá dando mais para levar criança, né? Principalmente em Exu, tu tem que escolher a casa que tu vai levar, né? Se tu pode levar o seu filho, porque tem aquele médico que trabalha de segunda a sexta e não tem que deixar suas crianças, não tem, mas quer ir trabalhar com a sua pombagira, quer ir lá visitar, dar um abraço na cigana, na sede saia, e acaba levando seu filho junto, né? E nessa fatalidade aí pode acontecer algo com uma criança inocente. Então, vocês acham que mudou isso de pouquinho lá de trás para agora? Então, vocês acham que isso aqui tem que ter uma controlada bebida, tô dizendo? Eu não acho, eu tenho certeza, né? Porque eu acho que o Exu, ele não mostra que ele é Exu enchendo a cara. Virando uísques na cara, virando velhos barreiros, né? O Cachaça. Exu mostra levantando a vida do ser humano, do aparelho ali que ele usa, do corpo que ele usa. A melhor prova que o Exu pode dar para mim é levantando tua vida. Agora, não bebendo. Porque uma, né, se for fazer... Já vi Exu tomar água. Sim. Conheço vários também e eu não critico, porque que nem assim, se o Exu... Sabe que é Exu de almas, que é Exu, né? Se diz Exu de almas, né? Aí eles querem encher a cara porque são Exu de almas. Né? Aí que corre o perigo, né? Porque daí pode acontecer da pessoa ficar alcoolizada, sim. E aí, como tu acabou de falar de criança, eu concordo que as mães realmente hoje não levam mais seus filhos. Porque é muito perigoso.
É perigoso que tu não sabe quem vai começar. Por te ver, os próprios amigos começaram essa briga aí. Sim, sim. Tá? Coisas malditas, né? Coisas malditas. É que nem o de cachaça entrou pra cabeça, tomou conta do cérebro e os olhos vidrou. E infelizmente hoje tá bem difícil, aqui tá difícil também, nas funções de Exu. Eu tava lá nesse dia, foi dito por pombagiras, que eu vi com meus próprios olhos, né? Porque eu fui para olhar nesse dia, né? É uma coisa muito engraçada, eu acredito muito na espiritualidade. Que eu ia para me incorporar, eu ia para ir trabalhar com a Maria Mulão, e me deu um estralo. Eu falei assim, não, vou para olhar. Eu vou para olhar. E, inclusive, realmente, tinha pombagiras lá, que eu desconheço, que para mim eram as pessoas que estavam puras, não tinha Exu nenhum. Foram falar que vocês foram com uma intenção de brigar com uma mãe de santo, né? De brigar com o que seria com a mãe Michele, que estava lá naquele dia, entendeu? E hoje, para te ver como é que é a situação. Hoje, através daquilo lá, se abriu um laço de amizade. Então, para te ver como é que é o religioso. Tu sabe, Diego, que a festa foi no sábado e na sexta-feira a gente estava trabalhando. E a gente recebeu 2 visitas. Fora de religião, vocês também têm trabalho. A gente tem nosso trabalho. A gente recebeu 2 visitas lá no nosso trabalho na sexta-feira, né? E foi da Maria Padilha, da mãe Vanessa, e do Exu Maré do Pai Beto. E eles foram lá deram uma passada, como o Beto mora ali, perto da nossa casa, eles deram uma passada ali, os Exus, as entidades. Maria Padilha foi lá dar um abraço em nós, conversar com nós, e eles falaram, amanhã vai ter uma festa, quem sabe vocês não vão com nós. Vamos levar a Saitsai e a cigana para dar uma saída. Querido. E aí eu disse para a vida, vamos dar uma saída, porque não se vive só de trabalho. Porque às vezes as pessoas não veem a gente por aí. E estava numa pandemia, né? Vamos entrar na assunto da pandemia depois. As pessoas não veem a gente por aí, acham que a gente não está saindo, ou está acontecendo alguma coisa a mais, ou porque fofoca é o que mais tem, né? Exatamente. Mas verdades são poucas. E a gente decidiu aí. Nós nos arrumamos e fomos. Mas a gente foi prestigiar o Exu Belo. Sim. Foi isso que a gente. Exatamente, foi isso que a gente foi fazer naquela noite. Porque eu jamais vou perder uma noite de sono, uma noite de descanso para estragar a festa de alguém ou para brigar com alguém. Até porque se eu quiser brigar ou discutir com alguém, tu pode ter certeza que eu vou bater na porta dessa pessoa. Eu não preciso ir na casa, estragar a festa. A senhora acha que não precisa chegar uma cigana para a senhora ir fazer alguma coisa? Até porque ela nem é disso. Até porque ela nem é disso. Elas são 2 damas, tanto a Saitsai quanto a cigana. São 2 damas e sabe a postura e o lugar delas. Porque eu acho que quando tu vai na casa de uma pessoa se incorporar, tu sabe o teu lugar. Tu sabe que ali tu é visita, tu não é estrela. Se tu quiser ser estrela, tu quiser brilhar, tu vai brilhar dentro da tua casa. Para isso que tu tem casa. Eu tenho a minha casa para isso. Dentro da minha casa, a cigana faz o que ela quer e o que ela não quer. E deixo dito para ti que ela trata muito bem as pessoas dentro da casa dela. Ela é muito humilde. A humildade que a cigana tem, ela nem passa por cima das pessoas. Então, jamais eu vou sair de dentro da minha casa e perder uma noite de sono, de descanso, para ir brigar incorporada. Isso não faz parte de mim e nem da Silvana. Isso é tudo mentira. E quem falou de nós não me conhece nem a mim, nem a Silvana, nem a cigana e nem a Saitsai. São pessoas que não convivem no meu dia a dia e nem nunca pisaram dentro da nossa casa. Isso tu pode ter certeza. Principalmente agora também não vão pisar mais. E muito menos na nossa vila. Nossa vila. Porque agora eu sou da vila, né? Eu sou da vila. Tu acha que tu é uma mãe de santo da vila, do povo? Sou do povo, sou da vila, sou do pobre, sou do rico. Sou mais do pobre do que do rico, né? Porque rico não precisa, né? Já tem. Exatamente. Tu tem que ajudar o pobre, né? É o pobre que se ajuda de hoje. E somos felizes. Que nem ela tá falando o negócio da função da mãe Michele, né? Essas pessoas que falaram isso aí... Que é a próxima que vai ser entrevistada aqui também, gente. Vai trazer nessa mesa aqui. Mas é que eu fui obrigada a trazer o nome dela para vocês poderem entender o assunto, entendeu? Casualmente, quero agradecer esse fofoqueiro,
né? Que falaram que eu fui lá para pegar ela, ou a Sete Saia para pegar ela. Eu agradeço muito esses lambanceiros sem vergonha por isso, né? Porque hoje a gente se conhece, eu e ela, a gente ficamos amigas. Casualmente, ontem eu fui lá bater cabeça para a mãe Oxum, né? Então, isso aí, eles nos uniram. Elas acabaram ajudando. Ajudando. E outra, né? Que a gente não é disso. Imagina, a Sete Saia tem 26 anos. Que ela chega no meus cornos, nunca aconteceu isso. Nunca. Foi a primeira vez. Que para mim foi uma fatalidade. Né? Claro que não foi com a Sete Saia, foi com o Mirim, que é meu, também da Sete Saia. Né? Então, claro que a Sete Saia se envolver. E, na verdade, tudo aconteceu porque o tal Exu, ele se perdeu na bebida e passou a mão na pombagira. Primeiro, ele puxou os cabelos da pombagira. Depois, não satisfeito, ele foi lá e passou a mão nos seios da minha filha, que é minha filha, e era da pombagira. Então, ele faltou com respeito. E tudo aconteceu porque o Mirim chegou nele e disse para ele: meu velho, elas são minhas irmãs. Não faz isso que tu fez. E ele disse: com quem tu pensa que tu tá falando? E levantou a mão e deu o primeiro tapa. Então, isso tudo aconteceu devido que o Exu se perdeu. Foi por isso que aconteceu. Não foi porque a gente decidiu que nós íamos na festa do Exu Belo e lá na festa do Exu Belo nós vamos montar uma briga e nós vamos quebrar e vamos acabar. Eu não tenho motivo para isso. Não é da tua índole. Jamais. E uma que, se no caso, se eu fosse para pegar alguém, com certeza não seria lá dentro. Segundo, eu não ia de Pombagira. Eu ia paisana. Terceiro, eu não ia levar os meus, né? Porque eu não sou retardada nem louca. Tem uma coisa lógica, né? Quem tá programando uma coisa dessa não vai... Não vai desse jeito, gente. Não vai desse jeito, não vai aberto. Mas eu agradeço os fofoqueiros por isso. Palmas pro fofoqueiro. Ah, o fofoqueiro. Mentirosos ainda, né? Que isso que é o pior, né? Nesses anos de religião, mais amizades ou inimizades? Se eu tenho inimigos, só porque eles não gostam de mim. Eu não procurei ter inimigos. Porque acha ela entojada, acha ela, sabe, metida, é. É manjar. Ai, não parece, não, é manjar. Eu não tenho inimigos, Diego. Se E eu tenho inimigos na rua, eles viraram meus inimigos. Eu não sei nem o porquê. Senhora. Eu não tenho inimigos, né? Eu tenho amigos frustrados. Eu tenho gente que me respeita. Ah, tá. Por quê? Claro, é onde, né, a gente tem uns passadinhos da gente, né? Mas nem por isso também eu vou me frutar com isso. Jamais. Só que aquela coisa assim, eu sou uma pessoa que se eu falar de ti, eu falar de ti, ou falar dela pra ti, que tu falar pra ela, pode trazer na minha frente. Se eu falei, beleza? Falei. Legal. Agora, se eu não falei, eu vou dentro do inferno, um beijo na boca do diabo, fazer ele meu amante. Aí as coisas já mudam, né? Mas, em compensação de inimigo, não. Eu tenho gente recalcada. É diferente. Inimizade pra gente ter recalque de ti, né? E a gente tem também aquelas pessoas que colocam palavras nas nossas bocas, né, Diego? A gente tem muito, que isso acontece muito. Ah, porque o fulano falou que tu falou. Não, não falei. Porque se eu falar que eu falei, eu vou assumir pra ti. Ah, eu falei. Como muitas vezes eu já assumi. Agora, existem muitas pessoas que colocam, porque a Mari e a Silvana são isso, porque a Mari e a Silvana falaram isso de ti. Não, mas eles acabam acreditando. Sabe por que acabam acreditando? Que hoje em dia a mentira, ela tá tão estranha hoje que as pessoas mentem e eles acreditam. Eles acreditam, sabe por que eles acreditam? Porque eles também não têm capacidade, não são homem ou mulher suficiente para ir lá bater na minha porta e perguntar. Porque se um falasse do outro, fizesse fofoca um do outro e batesse na porta de para conversar, ou conversemos numa boa, resolve, que nem o meu ditado, né? Ou resolveu numa boa, ou resolveu no pau. Comigo é assim, né? E fato. Então, aí não ia ter mais fofoca, entendeu? No momento que eu falasse de ti para ela e ela botasse cara a cara, não, eu falei sim. Tá, mas por que tu falou? Não, eu falei porque era verdade, tu me falou isso. E a cara, né? É porque a fofoca chega diferente para Matheus. Sempre é um telefone sem fio, né? É um telefone sem fio. Ela nunca vai começa chegar do exatamente. jeito que... Ela nunca vai chegar como ela começou. Não. E ela não vai acabar como do começo, nunca. Isso eu canso de dizer E a pra fofoca ela. é uma personalidade, é do batuqueiro, isso o batuqueiro ele é assim. E por que vocês acham que isso acontece? Vou dizer por que acontece isso. Porque hoje em dia, que nem falamos agora há pouco atrás, né? Que a religião hoje está bem diferente da de antes, de 25 anos atrás. Por que ela está diferente hoje? Porque se
o pai Diego chega com um bom axó bem bonito, lá já tem outro fio axó dele. Sabe por que tá aquele axó lá? Porque o macho que deu, se ele não tinha. Ali começa a fofoca. Então a fofoca é uma coisa que ela vai se esticando. Eles acabam vendo que a pessoa, tipo assim, aquela pessoa nunca tem condições de nada, né? Aquela pessoa diminui sempre Por quê? o religioso, Porque ele tá sempre diminuindo. Se todo mundo tem seu trabalho, Todo Diego. mundo tem seu trabalho, né? É que nem eu digo pra ela, por que inventam fofoca da gente? Se não é todo mundo que vê a gente na rua, Diego. Quem conhece a gente sabe que a gente vive do nosso trabalho, a gente trabalha. O tempo que a gente tem é para fazer as nossas coisas, se divertir, dar uma viajada. Como é que as pessoas vão ficar inventando fofoca da gente? Quanto tempo sem viajar? Falando em viagem. Há 2 anos por causa da pandemia. Agora que a gente vai abrir uma Pandemia e sessão. religião, como é que foi? Como é que Tudo seco. Nós estávamos de luto. Não, foi terrível. Foi muito terrível. Ficou com medo? Tu sabe que eu não tenho medo de nada, né? Nada. Nada me bota medo. Eu estava preocupada, sim. Muito preocupada. Não só com a gente, com as pessoas que a gente gosta, com as crianças. Tem pessoas de idade na casa de vocês? Temos. Tenho Causalmente, a gente quase perdeu ela, né? E a Mari também, a gente quase perdeu a Mari para esse Covid. Já atualiza os inimigos aí, ó. Tá viva? Já vai viva. atualizando. Tá vivo, não foi dessa vez. Não, é que nem Não, agora o Covid que me matou. Também não vai ser o feitiço de vocês. Agora até isso não pode dizer mais, né? Tu não pode botar na rede social. Pegou um Covid, Gente, que é hoje, feitiço. olha só, hoje não vou sair de casa, não vou em Tabatuque, tá? Porque eu tô com uma gripe, não tô muito bem. Aí olha a fofoca que tu acabou de falar agora aqui atrás, tá? Por que acontece a fofoca? Tu nem sabe. A mãe Silvana tá mal no hospital. Tá morrendo. Olha, o médico Deu tá 2 lá. dias de vida. A família tá até preparando o caixão pra ela. Tu sabe, E Diego. tu sabe quem que vai fazer o Ereçum, será? Tu já sabe? Já Quem viu? será que vai fazer o lição dela? Pensem. Vocês sabem que eu fui atendida na minha residência, na nossa residência, pela Ecosalva. E tu sabe, quando eu estava sendo transportada pela Ecosalva, tinha gente tirando foto e mandaram pro pessoal no Rio de Janeiro. Meu Deus. Sim. Eu não tinha nem chego no É hospital. um Big Brother, né? Um Exatamente. reality. Pra tu ver como as pessoas cuidam da minha vida. Como as pessoas cuidam da nossa vida. E aí, Aí já te daí mataram. aí eu te digo, né? Sou eu que faço a fofoca ou é o vizinho que tá lá tirando foto e mandando pras pessoas? Sou eu? Não, e as pessoas parecem que quanto mais desgraça, quanto mais Acontece, é melhor. é verdade. É melhor. Antigamente isso não existia. Antigamente, que nem a mãe Silvana falou, o batuqueiro era unido. A união era muito boa. Não tinha se um não internet, tinha, não tinha Facebook, não tinha internet, tinha só o tal do Orkut na Isso. época, né? Era só isso que O tinha. MSN também. Isso aí. O batuqueiro não tinha aquela casa de religião que frequentava a casa do pai lá. Pegava todos os filhos, ou não tinha dinheiro, ajudava com dinheiro, ajudava com as panelas, ajudava com gás, ajudava com tudo. Hoje a gente não tem isso. Porque se hoje eu vou na casa do fulano, ajudo o fulano, amanhã o pai está falando lá de mim que eu ajudei ele. Ou eu vou falar, eu não vou falar. Mas o pai vai falar. O pai lá que a Mari levantou cedo, foi para casa dele, limpou, depenou, cozinhou, dançou a noite inteira numa roda, aí eu vou virar as costas que ele lá vai falar de mim, porque isso já aconteceu com a gente. Então, hoje, isso não existe mais. Aquela união que tinha, hoje não se tem mais. Falando em união, eu vi aí uma treta aí, né, no Facebook, que a mãe Silvana é muito difícil se manifestar em rede social, né? E a senhora está fazendo uma live chamando umas pessoas de caloteiro. Caloteiro, sem vergonhas, loucos de fome, mal agradecido, tá? Sem personalidade. Sem caráter, né? Porque eu me ensinaram uma coisa e realmente hoje estou vendo outra bem diferente, né? Tu acha que a pandemia não ensinou nada para as pessoas? Claro que não, piorou. Estou se matando, estou comendo outro. Foram muitas poucas pessoas que tiraram algo de bom dessa pandemia. Muitas poucas. Porque esse Covid veio para ensinar muitas pessoas a ser diferente. Isso eu canso de dizer dentro da nossa casa. Mudem, vocês tiveram a oportunidade de mudar. Quantas pessoas perdemos? Não é sangue da gente, mas a gente perdeu. São pessoas, são vidas. E eu acredito
E sempre pensei que o Covid veio para mudar. Só que eu e a Silvana, a gente está sempre tomando. E nesse Covid, nessa pandemia, a gente Tomava? A gente tomou assim de uma forma que a gente nunca esperava. A gente tomou de quem a gente nunca esperava. Por uma pessoa que a gente abriu a porta, demos amor, carinho, afeto, tudo que tu possa imaginar que um ser humano possa receber. E essa Deram família comida também? recebeu. Demos. Até comida. Demos comida, dinheiro. Perdi meu carro, tá? Perdi meu carro, Já perdi volto. nosso carro. Que o nosso carro era minhas pernas, né, Diego? Como eu te falei, a Perdeu gente o carro? trabalha, perdi. Perdi, não tive retorno, não tenho resposta, não tenho nada. E ainda quando eu mando mensagem, as pessoas ainda me mentem. Tu acha que essa pessoa é mãe de santo, pai de santo? É pai de santo. Pai de santo. De idade, né? De Se fosse idade. um menino da idade de vocês, mas não é velho, né? E aí fica mais feio ainda, porque tu acredita na pessoa mais velha e não acredita no novo, Sim, né? no religioso mais velho. não Exatamente. E essa questão da ingratidão, o que a senhora acha que aprendeu em relação a isso? O que tu aprendeu em relação à ingratidão? E se dá para generalizar, porque geralmente quando a gente tem uma decepção com uma pessoa A gente acha que é ou com uma todos, situação, a gente acaba achando que todo mundo vai ser assim. O que aconteceu contigo no teu coração, no teu Tu sentimento? sabe, pai Mateus, eu sou uma pessoa muito boa de coração. Quem me conhece sabe. E eu sou muito grata por muitas coisas que fizeram para mim. Mas eu nunca imaginei que eu ia receber a ingratidão. Porque a gente perdendo o nosso carro, essa pessoa, ela sofreu um acidente. E ela ficou entre a vida e a morte. Ela tinha 1% de vida. 1% só. Era o que ela tinha. E nessa mesma época, isso aconteceu 28 de outubro, tá? Nessa mesma época, minha mãe também estava internada. Minha mãe que me criou, que me registrou, que me fez essa mulher de personalidade verdadeira, minha mãe. Estava dentro do hospital de clínicas na UTI. E essa pessoa também, que se acidentou com o nosso carro. Ele tinha 1% de vida. E a minha mãe teve um AVC e ficou cega. Aí ela ficou boa, ela conversava tudo, e aí o médico decidiu que ela tinha que tirar uma gordura dessa parte aqui do pescoço. E ela foi para a cirurgia. E nessa cirurgia ela teve mais um AVC, e o AVC dela era cálcio, que virou pedra e não tinha como retirar. Então a minha mãe também ficou entre a vida e a morte. E eu tive que decidir entre a minha mãe que me criou, que me educou, que me fez essa mulher, em salvar a vida dela e dessa outra pessoa, que fazia parte da nossa vida religiosa, que entrou dentro da nossa casa, que a gente confiava e que a gente acreditava. E eu optei, engoli o choro, Voltei. esqueci a mágoa, a tristeza, porque eu estava perdendo a minha mãe dentro do hospital, e fui cozinhar para ele, para fazer troca, para a gente tentar trazer ele de volta, e a gente trouxe. Eu, mãe Mari, mãe Silvana, mãe Iemanjá e mãe Oxum trouxemos essa vida de volta. Mas a vida da minha mãe eu perdi. E isso Mãe eu sei, carnal. a minha mãe carnal. E isso eu sempre digo lá dentro de casa. Se existe um arrependimento na minha vida, esse arrependimento eu vou carregar pro resto da minha vida. Não ter salvado a vida da minha mãe, mesmo ela não sendo religiosa, sendo evangélica, que ela era evangélica, mas assim como a gente pode fazer pelo batuqueiro, a gente também pode fazer por qualquer religião. A tua fé é a tua fé. A tua fé vai te levar às alturas. E eu cozinhei. Todas as vezes que a gente tinha que fazer troca, serviço, tudo que foi feito para essa pessoa, eu esqueci que a minha mãe estava dentro do hospital para salvar a vida dessa pessoa. E hoje, ele simplesmente esqueceu, deu as costas. Ele nem disse obrigado, mas daqui para frente eu vou seguir a minha vida e vocês vão seguir a de vocês. Mas serei grato eternamente por vocês terem devolvido a minha vida. Porque nós somos instrumento do orixá. É isso que a gente é. E eu e a mãe Silvana fomos instrumento, tanto da mãe Oxum quanto da mãe Iemanjá, para trazer essa vida de volta.
E aí tu não receber nenhum muito obrigado? Uma pessoa que ficou em coma, uma pessoa que usou fralda, que se alimentou por sonda, que ficou dias sem caminhar, que ele se acidentou em outubro e em dezembro ele estava sentado na ponta da mesa comendo de garfo e faca. E nem muito obrigado, Nem uma vela. tá? Nem uma vela. Que foi isso que ele se ofendeu dentro da nossa casa, que eu disse. Fez para Sete Saia, fez para mãe Oxum e para mãe Manjá, fez para mim. Que nem uma vela tu trouxeste para acender e dizer obrigado pela vida que eu tive de volta. E isso dói, porque isso é ingratidão. E isso eu vou carregar pro resto da minha vida. Remorso, como a gente se chama, que a gente se diz remorso. O único remorso que eu vou ter na minha vida até o dia de eu morrer é de não ter salvado a vida da minha mãe, ter salvado a vida desse ingrato. Porque para mim ele não deixa de ser um ingrato. Tá? E eu não consigo acreditar que ele possa ser um pai de santo, que levante vidas, que abra caminhos, com tanta ingratidão que ele tem dentro dele. Um dia eu acreditei que ele fosse uma pessoa boa, mas hoje, para mim, ele é ninguém. É o que ele é. É forte, forte, mas infelizmente o mundo tá cheio disso, né? E a gente tem que conviver com isso. E tentar não deixar que generalizar, né? Tentar não achar que todo mundo vai fazer igual. Tentar não passar por essa situação. Mas falando de orixá e salvar vidas para vocês, né? Na fé de vocês e naquilo que vocês acreditam. O orixá salva realmente vida? O orixá muda a vida? Como é que vocês veem isso, a questão do orixá com a saúde, após essa pandemia e tudo isso? Isso fortaleceu mais a questão do orixá, da fé, da casa, né? Pai Mateus, o orixá salva a vida, sim. Eu sou prova viva disso. Que se eu estou sentada aqui hoje conversando contigo foi porque o orixá me trouxe de volta. Porque nessa pandemia eu tive o Covid, eu fiquei muito mal, eu fiquei ao ponto de ser incubada. E eu disse para a vida, vida, vai para o quarto de santo e faz tudo o que tu pode fazer por mim. Porque para mim não existe essa história de que tu não pode fazer porque tu é minha mulher ou porque eu sou tua, porque são vidas, estamos falando de vida. E eu tenho certeza que o teu orixá vai fazer tudo para me trazer de volta. E a minha também. Então, eu acredito, sim, que o orixá ele te devolve a vida, porque o orixá é o ar que tu respira. A minha mãe é o ar que eu respiro. E se eu respiro, é porque ela me permite respirar. Então, o orixá traz de volta, sim. Minha mãe me trouxe 2 vezes de volta. A primeira era eu e a minha mãe. E agora eu tenho o Oxum junto comigo. E tu pode ter certeza que foram elas que me trouxeram de volta. Porque eu estava morrendo. Porque o Covid ele estava me comendo. E eu não tenho vergonha de dizer. Porque o Covid ele não é o feitiço que o outro batuqueiro fez para ti. Então eu peguei 4 galos, então. O Covid peguei um boi. é Boi. nada mais e nada menos esse vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. E o orixá ele me trouxe, sim. Ele trouxe a mim, assim como ele já trouxe a Silvana de volta, ele trouxe a minha filha, ele trouxe muitas pessoas. Então, o orixá traz, sim. O orixá cura, sim. Até porque se ele não curasse, não trouxesse, por que teríamos eles, então? Sim. E como vocês fazem, né? Falam tudo de unidas. Vamos falar um pouco da união de vocês. Como é que vocês se conheceram? O que esse amor trouxe para a vida de cada uma? E eu vejo que é uma cumplicidade de vida, né? Amorosa, mas também uma cumplicidade religiosa. Então, falar um pouco disso. Quer falar? Pode falar. O que começou primeiro, a cumplicidade, né, de relacionamento ou a amorosa? Amorosa ou a religiosa? Na verdade, nós éramos irmãs de santo, porque a Silvana ela teve uma passagem pela casa que eu frequentava. Então, ela me amou 12 anos. Né? Tu tá falando? É. Ela me amou 12 anos em segredo e nunca falou nada para mim. Depois, quando ela foi embora para Esteio, a gente
começou a conversar, assim, mas como amiga. E ela sempre dizia, vamos dar uma saída, vamos isso. E eu dizia, não, tu é casada. Jogando a corda, a isca. Tentei, tirei a rede. Não, tu é casada, eu dizia para ela. De repente, uma hora, quando tu estiver separada, de repente a gente pode conversar. Daí ela disse, mas eu já estou separada. Eu disse, não. Então, ela me amou em segredo 12 anos. Foi de verdade, ela não acreditou em mim. E aí vocês, depois desses 12 anos, se reencontraram? Nos reencontramos, eu entrei em contato com o Bruno, que é o filho dela, e disse para ele que tu não tem telefone da tua mãe para me passar, que eu quero mandar um convite do Batuque para ela. E aí ele disse sim, daí ele me passou, foi quando eu mandei uma mensagem para ela. Daí eu não sei se tu quer falar agora. Sabe o que aconteceu? Opa! Estão falando do começo. O que aconteceu com a Mari? Eu sei mandar uma mensagem para ela e dizer para ela, vamos jantar fora uma hora, vamos almoçar. Ela disse assim, não, porque tu é casado. Eu disse, olha, cavalo amarrado bem passa, querida. Foi o que eu disse para ela, né, no começo. Mas só que, até então, ela não sabia que o meu casamento do lado de lá estava numa turbulência, estava ruim já, o meu relacionamento não estava bom. Nós já estávamos se separando. E ambas partes, né, já não estava dando certo. E eu mandava para ela mensagers, dizia para ela, oi, ela, oi, tudo bom? Ela ria, né? Eu sou, mas que tanto que tu ri? Eu botava assim no mensagers. Esse é meu jeito, é o modo de responder. Não, tu não tá respondendo nada. Aí eu disse, tu quer, vamos sair uma hora, vamos jantar fora, né? Vamos viajar uma hora. Aí eu disse, não. E então ela me dizia que eu era feia. Aí isso é muito feia. Ela dizia para mim, mas tá, mas... Aí foi quando eu falei para ela, machou, tu ficou, querida, era um boi de teta e tu ficou, querida. Aí tava chamando eu de feia. Eu era linda, eu era fitness. Eu tinha 42 quilos, era linda. Fazia uma boa academia. E ela me chamou de feia. Tranquilo, então. Aí desligava o telefone, aí depois do meu casamento ter terminado, eu tive mais várias namoradas, né? Fiquei com várias. Porque eu tava solteira. Ela não acreditou em mim, né? E eu fui namorar, fui beijar na boca, né, querido? Porque não pude perder tempo. Era jovem, imagina. Aí eu disse pra ela, eu vou viajar. Aí ela se deu uma interessada, né? Pra onde? Vou pra Rio Grande. Vai tu e quem? Vai eu e 2 pessoas, 2 amigos. Não, eu não queria falar quem era. Uhum. Aí ela veio assim, tá, se tu quer ir junto... Sempre fazendo, desde o começo. Eu conheço ela, a Mara tinha 17 anos quando eu conheci ela, para 18 anos. 18 anos a Mara tinha quando eu conheci ela. Ela não estava nem grávida do Luan. Mas conhecia, e eu gostava muito dela. Eu era muito mulherenga na época, né? Eu era terrível. Eu tinha várias mulheradas e eu era muito... Eu queria que ela também. Então, a mulher não pode ser difícil, né? Só que ela foi muito difícil, né? Até então. Difícil, 12 anos. Difícil, 12 anos esperei ela, imagina? Mas 12 anos foi sofrido. Sabe o que ela fez? Eu até posso ir. Você é hoje da viagem? Né? Tu tá me convidando. Mas eu tenho que passar lá comprar uma bolsa. Tá bom, vai lá comprar uma bolsa. Ela foi no centro comprar uma bolsa, casamento se encontrou lá no centro e ela. Lá no Mercado Público, perto do Pai Bará, viu? Pai Bará, olha, abriu os caminhos. Pra gente poder viajar naquele dia. Né? O teu. Já estava aberto. Não, pode ser, né? Porque o teu estava aberto, bem aberto mesmo. O meu tá meio trancado ainda. Aí eu peguei ela e a gente foi para Rio Grande. Daí a gente ficou junto lá. Aí eu disse para ela, olha bem que eu vou te falar. Ela disse, o quê? Sabe o que é o jeitinho dela, né? A mulher que fica comigo uma vez, minha velha, nunca mais quer dormir longe de mim. Aí bem capaz, porque eu sou mais eu. Tudo bem, tranquilo. Fui deixar ela em casa. Lá na casa da mãe dela, a gente passou para deixar ela lá, porque a Luana estava lá. Quando eu virei minhas costas, o telefone tocou, ela estava me ligando, tô com saudade de mim. Eu te falei. Eu te avisei. Mas tu também estava. Ela parecia. Feitiço foi bom. Olha, aquela panela rosa caveira balançou. Viu? Então é isso aí, pessoal. Você que está nos assistindo aí, se inscreve no nosso canal. Fique por dentro de tudo aí. Compartilha com seu amigo. Vai lá no Instagram, @podiaxé, né? Clica em seguir, verifique nossos stories, fique por dentro de tudo.
porque a gente vai trazer bastante pessoas aqui para ser entrevistadas, para a gente conversar, para a gente dar risada, polêmicas, diversidade, vamos trazer empresários, tentar trazer advogados. Então, assim, ó, tudo, vamos entrar em vários argumentos e vários assuntos, não vai ser só religiosamente, né? E também se inscreve no nosso canal do YouTube, Podiaxé também, se inscreve lá para você acompanhar todos os vídeos aí de conversas, diálogos, né? E também aí, se você quiser que a gente vai ser traga uma algum entrevista convidado, gratuita, tá, pessoal? não tem Nosso convidado, ele não vai precisar arcar com nada, não vai precisar pagar. Porque tem muita gente dessas mídias aí que estão cobrando, estão dando golpe nas pessoas, tá? Sempre. Então, assim, ó, nosso intuito não é ganhar dinheiro, nem tirar dinheiro. Nosso intuito aqui é poder trazer religiosos, que eles possam contar suas histórias, que a gente possa tomar esse café que a gente está tomando aqui agora, ó. Entendeu? Conversar, interagir, né? E poder trazer várias pessoas aqui nessa mesa para a gente poder fazer aí um 2022 gostoso de muita entrevista, né? E se vocês quiserem que a gente traga alguém aqui, indique, deixa chame. nos comentários e se a dos gente vídeos, não gostar, a gente indique, não vai chame. trazer, entendeu? Então não vai trazer um monte de gente. E então, gente, vocês, mas Brincando. todos serão muito bem. Tô brincando, é tudo Só brincadeira, A gente, gente. vocês não estão acostumados com a gente. A gente quer a gente vai, se você quer que traga alguém, deixa nos comentários aí, indica o pessoal para trazer, que a gente vai trazer aqui, sempre contando as histórias aí. Independente de ser um religioso conhecido ou não ser conhecido, tá, pessoal? Nós vamos trazer todos. Todos são bem. Quero agradecer a vocês, então, por participar da nossa primeira entrevista. Abrindo alas. Abrindo alas nessa, né? Iemanjá e Oxum, né? Oi, Iemanjá e Oxum. 2021 Iemanjá, Eu 2022 Oxum, uma né? entregando pra outra. Uma entregando pra outra, né? Então me entrega, minha filha. Porque este ano, muitos vão cair. Hoje, 2022, Mas ela também meu derrubou bem. bastante gente. Eu não fui fraca. Inclusive, ela mesma, né? E O Covid não deixou espaço. Outra coisa também, finalizando aqui, o que cada uma, né, um pouquinho, o que vocês esperam para o ano de 2022, para esse ano de Oxum? O que vocês esperam, acham aí para esse ano? Falo muito sério agora, né? Sem risada, né? Não, que eu falo que é um debate, né? Vamos botar, vai ter que ser o axé do debate. Pode o axé do debate. O que eu espero em 2022 é que não vai ser, né? Vamos botar bem os pingos certinhos aí para não confundir com T. Que essa doença que veio agora do Covid, ela veio essa e veio outra, né? Pode surgir muito mais outras. Vai vir mais outras doenças ainda. As doenças ainda para 2022 não parou ainda. Ela vai vir mais outras doenças. Muita gente está acreditando que passou a Covid-19, entrou essa outra que é a variante, né? Cronos. Não, a variante, olha só, agora está a Cronos. E vai vir mais outra ainda. Né? Então, não parou, as doenças não parou por aí ainda. Claro, que eu mais quero, que essa fé que eu tenho na minha mãe é muito grande. Que eu peço que a mãe Oxum, que entre o ano dela, que ela entre o ano já curando. Não estou pedindo nem que entre o ano botando trabalho não é dinheiro, não é isso. Que ela entre botando saúde nas pessoas, protegendo as pessoas dessas novas doenças. Porque vai vir mais doenças. Não parou por aí ainda. Tem doença que vai vir que ninguém espera. E ela está chegando. Depois dessa última que está entrando agora, que já matou só lá na Bahia, Salvador, matou 1.000 pessoas já. Porque a gente tem amigos lá, que eles mandam artes para a gente, nos informando dessa doença, que já morreram mais 1.000 lá. Então, está bem difícil. Então, essa doença não parou por aí, vai vir mais uma nova doença ainda, acredite quem quiser, né? Que é que os ancestrais nos mostraram muito isso para mim. Então, vai vir mais outro tipo de doença. E ela será um pouco mais travessa do que o Covid-19. Então, o que nos lamenta dessas doenças, dessa pandemia, é levar tantas pessoas queridas, né? E pessoas, às vezes, que eram para ir não foram, né? É, isso que eu ia falar. Começando por um pançudo, né? Até 3 metros de altura, né? Exatamente. Boca virada para fora. Isso que me deixou muito triste da pandemia. É pessoas bem de saúde, pessoas novas pegando, passando mal
E tu vê pessoas ali com... A gente costuma dizer que Deus não quer as pessoas ruins, só as pessoas boas. Não, Deus não quer. Não, Deus não esse quer Satanás. girar gerante, É o rinoceronte. Satanás que é... Mãe Mari, o que a senhora deseja para 2022? Dois. Eu desejo que seja de vida e saúde para todos nós. Não tem como a gente estar vivendo nessa pandemia, nessa crise, tudo caro, um absurdo de tudo. Eu vou ser egoísta comigo mesma. Não, porque deixou tudo caro foi o Bolsonaro, né? Eu O desejo- Bolsonaro arrebentou. Não, o Bolsonaro arrebentou com nós também. Vamos falar sério, gente. Eu vou entrar na parte da política. Ai. Mas eu desejo que seja de vida e de saúde para todos nós. Vai, Matheus. Lula entrando 2022. Lula, volta, Lula. Hey. Vocês acham que ele ganha? Ganha. Acredito que sim. Eu acredito. Né? Esperamos. Esperamos que ele ganhe. Ele vai ganhar. Muita coisa no Brasil, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados em todas as nossas entrevistas. Obrigado aí por estar até o final. Coraçãozinho, vai lá embaixo. Hashtag #PodAxé. Eu gostei. E também, se não gostou, compartilha também. Compartilha, É. assiste. Assiste as nossas entrevistas, mande para os seus amigos aí. Hashtag #PodAxé. Se inscreve no canal, fique por dentro de tudo, nas nossas atualizações e também lá no Instagram, PodAxé 2021, @PodAxé 2021. Então vamos encerrar aí, beijinho pra vocês aí e até a próxima. Beijo, gente. Até o próximo diálogo, conversa. A gente vai estar esperando por você aqui para fazer. E também estamos esperando os mais convidados para sentar nessa cadeira aqui e responder as 40. perguntas. Será que vão ter coragem, Pai Diego? Acho que Vamos vão. esperar o próximo convidado, a próxima convidada para falar e falar mesmo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijinhos.